começa a colheita do arroz em Santa Catarina e você vai ver também. Quem recebe 2 salários mínimos deverá voltar a pagar imposto de renda em 2024. Presidente Lula declara que será de R$ 200 a bolsa para alunos do ensino médio. Documento histórico é achado em meio a reformas em Morro da Fumaça. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Tempo instável em toda Santa Catarina e assim vai ficar durante todo o final de semana. De acordo com a previsão do tempo, as temperaturas devem estar em elevação neste sábado e domingo, chegando à casa dos 35 graus em todo o estado. Mas aí a mistura de umidade, tempo seco, daqui a pouco vem o quê? Tempestade. A previsão realmente é de tempestades para toda Santa Catarina, aqui Litoral Sul também há previsão, então todo mundo tem que ficar de olho, cuidado e é aquela máxima, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a Defesa Civil da sua cidade ou com o Corpo de Bombeiros. O presidente Lula declarou que o governo federal vai pagar uma bolsa de R$ 200 para alunos do ensino médio, com o objetivo de combater a evasão escolar, principalmente entre as famílias mais carentes. A lei já foi sancionada na última terça-feira, mas o valor do auxílio ainda não havia sido revelado. A declaração de Lula foi dada em Salvador durante evento de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Só pode retirar o total quando ele se formar. Ele pode tirar um pedacinho durante o estudo. Que é a maior evasão escolar é no ensino médio. Os meninos não conseguem fazer o curso inteiro, ou não gostam de fazer, ou a gente não consegue motivar. Então nós estamos tentando ver se com uma bolsa a gente consegue fazer esse menino se motivar e terminar os seus cursos técnicos aprendendo uma profissão. Senão a gente não vai dar o salto de qualidade. A bolsa tem previsão de beneficiar 2,5 milhões de estudantes do ensino médio em situação de pobreza e deve ser paga a partir de março, segundo o governo federal. A lei sancionada no dia 16 de janeiro prevê que os valores a serem pagos devem ser definidos posteriormente. Até o fim de 2026, a União calcula gastar R$ 20 bilhões com a medida. Para financiar o programa, no fim de novembro de 2023, o Executivo criou, por meio de medida provisória, um fundo privado e uma poupança. Quem vai gerenciar os recursos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão que já cuida de outros fundos educacionais. O benefício será concedido a alunos de escolas públicas matriculados na educação de jovens e adultos ou no ensino médio regular e inseridos no cadastro único. Os estudantes com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa serão priorizados. Ainda falando de governo federal, ele vai avaliar a possibilidade de criar uma versão do programa Desenrola Brasil para pessoas jurídicas. A intenção é ajudar as pequenas empresas do país a renegociarem as suas dívidas. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse nesta quarta-feira que o governo pode lançar no primeiro trimestre deste ano um programa de renegociação de dívidas para pequenas empresas, assim como o Desenrola Brasil. A ideia de criar esse programa para pessoas jurídicas já havia sido defendida no ano passado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, mas ainda não saiu do papel. França se reuniu na tarde desta quarta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do tema. Eles vão continuar as tratativas e o programa pode ser lançado até março. O ministro afirmou ainda que a iniciativa poderia atingir até 7 milhões de microempreendedores individuais, que têm algum tipo de dívida com o governo. As empresas já em atividade podem optar pelo Simples Nacional até o dia 31 de janeiro. Essa data pode ser prorrogada entre os meses de abril e maio, com o objetivo de dar fôlego aos pequenos negócios.
E atenção, quem recebe 2 salários mínimos terá que voltar a pagar imposto de renda nesse ano de 2024. É o que aponta um estudo feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, a Unafisco. De acordo com a entidade, a correção de 10,16% no salário mínimo impacta diretamente essa faixa de renda, que antes era considerada isenta. Enquanto a tabela de isenção permanece sem correção, a faixa mínima continua sendo para quem ganha até R$ 2.112. Mas um dispositivo da lei garante o não pagamento para salários de até R$ 2.640, ou seja, o valor de 2 mínimos em 2023. No entanto, a correção no mínimo elevou o valor para R$ 2.824 e, portanto, ficou acima do valor da faixa de isenção. A tributação, nesse caso, será de 7,5% do salário para o fisco, o que dá R$ 13,80 todo mês. A Unafisco ainda aponta que a defasagem da tabela também impacta aposentados e pensionistas do INSS, que tiveram reajuste de 10,16% em 2024. A entidade afirma ainda que o sistema acaba punindo quem ganha menos. Em outro estudo da Unafisco, foi estimado que cerca de 13.600.000 pessoas estariam isentas de pagar o imposto de renda se houvesse a correção na tabela para pessoas físicas. Nesse caso, contribuintes que ganham salários menores que R$ 4.942,29 não precisariam pagar. A seguir, setor de turismo cresce em todo o país. Olha só, gente, uma autora japonesa, vencedora de um dos mais prestigiados prêmios de literatura do seu país, admitiu que cerca de 5% do seu romance foi escrito com o ChatGPT, que, segundo ela, permitiu liberar seu potencial criativo. Mas o surgimento dessa tecnologia levanta a preocupação sobre o seu possível impacto em diversos setores, inclusive nos livros. O último romance da autora, Tóquio Chujuchu, que em português significa A Torre da Compaixão de Tóquio, em tradução literal, recebeu o prêmio Akutagawa. Em sua análise, o júri declarou que a obra era tão perfeita que era difícil encontrar defeitos nela. Durante a cerimônia, porém, Riekudan, de 33 anos, admitiu que usou todo o potencial da inteligência artificial para escrever este livro, com cerca de 5% das frases geradas por IA. A inteligência artificial é um tema recorrente no livro de Kudan, cuja história se passa em uma Tóquio futurista, em torno de uma torre-prisão, concebida por uma arquiteta incomodada com a sociedade. Riekudan explicou que falava frequentemente com a inteligência artificial e que lhe confiava seus pensamentos mais íntimos. As respostas do ChatGPT inspiraram alguns diálogos em seu romance. Minas Gerais liderou o crescimento do turismo no Brasil em 2023. O estado teve o maior volume de atividade do setor nos últimos 12 meses. Os dados são do IBGE. Minas Gerais recebeu 31 milhões de turistas no ano passado e a atividade turística movimentou cerca de 34 bilhões de reais. Também foram criados aproximadamente 50 mil empregos na economia de criatividade, segmento que é o principal gerador de empregos no estado atualmente. Nos resultados apurados pelo IBGE, são levados em consideração os serviços ligados ao turismo, hotéis, transportes, agência de viagens e restaurantes. Com o crescimento do turismo mineiro, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, teve alta em sua movimentação. Em 2023, Confins registrou circulação de 10 milhões e meio de passageiros. Segundo dados do terminal, 1 milhão de pessoas passaram pelo local apenas no mês de dezembro, por conta do início das férias e também festas de fim de ano. A malha aérea também aumentou. De 2 voos internacionais em 2022, o aeroporto passou a operar ao todo 8 voos com destinos estrangeiros em
em 2023, incluindo Orlando, Bogotá e Buenos Aires. 10 novas rotas domésticas também foram implementadas. O estrago causado pelas chuvas em alguns estados pode se repetir em muitos outros locais do país. Segundo o governo federal, 1/3 das cidades do Brasil tem moradores em áreas de risco. O estudo identificou 1.942 municípios com moradores em áreas consideradas suscetíveis a desastres naturais. O registro é quase 140% maior do que o levantado pelo governo federal há 12 anos, que na época registrou 821 municípios. Os números integram um documento conjunto da Casa Civil e dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Entre 1991 e 2022, o relatório apontou que foram registradas 23 mil ocorrências de desastres naturais em todo o país. Na época, os episódios levaram a 3.890 mortes. As regiões Sudeste e Nordeste têm o maior número de municípios com áreas de risco. Na lista, Minas Gerais é o estado com o maior registro de cidades e São Paulo tem a maior população exposta a áreas suscetíveis a desastres naturais. Já a região Centro-Oeste tem um menor percentual de registro. As informações devem fornecer o direcionamento de recursos do governo federal para a defesa civil e o desenvolvimento de ações como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O novo PEC, lançado no ano passado pelo governo federal, deve destinar 14 bilhões e 900 milhões de reais para a prevenção de desastres em todo o Brasil até 2026. Em falar nessa questão de chuvas e estragos, a gente não pode esquecer do nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, que até o momento, de acordo com o balanço da Defesa Civil de lá, 245 cidades foram atingidas, 195 delas estão enfrentando uma situação crítica nesse momento devido às chuvas que estão assolando o estado desde a última terça-feira. Ontem chamaram muita atenção nas redes sociais imagens da cidade turística de Gramado. Toda a decoração que ainda estava por lá, a decoração natalina, sim, veio abaixo. Muitas ruas interditadas, árvores caídas, a serra bem prejudicada na sua locomoção. Então, gente, antes de ir para o estado vizinho, para o Rio Grande do Sul, cheque aí a localidade que você vai, se não tem nenhum problema nas cidades que você pretende frequentar, principalmente agora final de semana, porque muitas delas sim estão afetadas, com acesso comprometido, então é bom dar aquela verificada antes de sair de casa. Também os dados da Defesa Civil apontam, que o prefeito de Porto Alegre informou que por 180 dias vão estar aí com um decreto emergencial, que daqui a pouco vai fazer aquelas liberações de FGTS, enfim, mas a situação realmente está bem complicada por lá e uma pessoa foi registrada morta devido a esses intempéries, devido a essas chuvas, e também 10 pessoas até agora foram feridas, de acordo com os balanços e os dados do governo estadual. Então, a gente ressalta, cuidado, se for viajar para lá, planeje-se certinho. Mudando de assunto, a China enviou ao espaço um micro-organismo terrestre primitivo para estudar sua capacidade de sobrevivência em condições semelhantes a Marte e ajudar a resolver o mistério da possível existência de vida extraterrestre. O micro-organismo, que pertence ao grupo das arcobactérias e se encontra em ambientes pobres em oxigênio, como os fundos marinhos, os arrozais e os estômagos dos bovinos, foi transportado nas últimas horas pela nave de carga Tianzhou-7 para a Estação Espacial Chinesa, onde vai ser submetido à experiência que o exporá às radiações cósmicas, microgravidade e temperaturas extremas. A experiência tem como objetivo testar se o micro-organismo, uma das formas de vida mais antigas da Terra e grande produtor de metano na atmosfera, pode viver num ambiente semelhante ao de Marte. De acordo com os responsáveis, a experiência pode fornecer nova perspectiva para explorar a possível existência de vida em outros planetas, especialmente em Marte, onde a sonda norte-americana CubeSat detectou várias vezes sinais de metano
de origem desconhecida. Os cientistas especularam que esse metano poderia ser o resultado do metabolismo de algum tipo de organismo extraterrestre e que a arcobactéria produtora de metano poderia ser uma das potenciais formas de vida em Marte ou na Lua Titã de Saturno. As técnicas atuais, no entanto, não permitem a detecção de sinais de vida extraterrestre em Marte ou em outros planetas devido ao elevado custo e baixa precisão. Para isso, foi proposta uma experiência de verificação inversa, ou seja, enviar o micro-organismo para o espaço e testar se consegue adaptar-se e produzir metano. A Estação Espacial Tiangong, que vai funcionar durante cerca de 10 anos, pode se tornar a única do mundo a partir de 2024. Se a Estação Espacial Internacional, uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos, a qual a China está impedida de ter acesso devido aos laços militares do seu programa espacial, for retirada este ano como está previsto. O país asiático investiu fortemente em seu programa espacial e alcançou êxitos, como a aterrissagem da sonda Chang'e 4 no lado mais distante da Lua, a primeira vez que isso foi conseguido, e a colocação de uma sonda em Marte, tornando-se o terceiro país a fazê-lo, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Vamos ver se isso daí vai dar certo. E mudando de assunto, vamos ver se outro problema vai ser resolvido, se vai dar certo. Um problema que é constante no município de Sara é a falta d'água. Mas a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, promete acabar com esse impasse. O órgão esteve ontem no município e conversou com a prefeita Dalvânia Cardoso e vereadores e anunciou um investimento para solucionar essa crise. A Casan apresentou um plano emergencial para ser colocado em prática em curto prazo. Entre as ações previstas está a perfuração de 2 poços artesanais, a ampliação da rede de abastecimento em diversos bairros e a substituição para uma tubulação com maior diâmetro, permitindo maior vazão de água, e a construção de 2 novos reservatórios e ampliação de outros 2. Serão investidos cerca de 3 milhões de reais, estão previstos aí essa revisão toda da rede de distribuição. E Sara vem sofrendo constantemente com a falta de água. Toda semana a gente está dando uma nota aqui informando a população de Sara de algum corte de água, de algum problema com a adutora, e agora, segundo a prefeita Dalvânia Cardoso, em algumas entrevistas também, ela diz que pretende que esse problema seja solucionado. Uma medida emergencial, mas ela quer também soluções para os içarenses, que estão pagando sua conta, estão pagando taxa de esgoto, enfim. A seguir, com a safra do arroz em dia, boas perspectivas para o estado. E olha só, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o primeiro informe epidemiológico sobre a situação da dengue no estado. Santa Catarina já tem 2.052 casos prováveis de dengue em 79 municípios. A primeira morte do ano já foi confirmada em Joinville, no norte do estado. Outros 2 óbitos permanecem sob investigação. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento superior a 100% no número de casos prováveis. Já com relação a chikungunya, Santa Catarina tem 17 casos prováveis e 1 de Zika. Segundo a Secretaria, os informes vêm com alterações para as análises do cenário de 2024. A partir de agora, serão divulgados os casos prováveis da doença, ou seja, todos os casos notificados, confirmados, suspeitos e inconclusivos, com exceção dos descartados. O objetivo da mudança é permitir uma análise mais precisa e evitar atrasos na conclusão dos casos notificados. De acordo com o boletim, já foram identificados 2.884 focos do mosquito Aedes aegypti em 146 cidades catarinenses. E Sara, Passo de Torres e Tubarão aparecem na lista de municípios considerados infestados pelo foco.
Portanto, a secretaria alerta: aos primeiros sintomas, como febre alta e dor no corpo, procure uma unidade de saúde para receber o diagnóstico e iniciar o acompanhamento médico. Atenção, gente, olha que legal essa notícia. Uma reforma acabou com um achado histórico. Uma carta de mais de 50 anos que denominava os políticos da cidade de Morro da Fumaça acabou sendo encontrada. Uma reforma que se deparou com um feito histórico. As obras de reforma do Complexo Municipal de Morro da Fumaça estão acontecendo desde maio de 2023. E nessa semana, um dos trabalhadores foi surpreendido ao encontrar um documento preso em uma das vigas de madeira, utilizada na primeira construção do local, que fazia parte do antigo plenário da Câmara de Vereadores, localizado no edifício anexo ao prédio da Prefeitura. Datado em 1º de janeiro de 1969, o documento é assinado pelo segundo prefeito de Morro da Fumaça, Jorge Silva, o primeiro eleito entre as 16 administrações apontadas para comandar a municipalidade. A carta, escrita à mão com caneta de cor azul, em um pedaço de papelão, faz um registro histórico vivenciado pela cidade e elenca o nome das principais autoridades da época. Construída na década de 60 e inaugurada em 1970, a estrutura desde então passou somente por pequenas reformas, sendo a última em 2012. Além do prefeito de Morro da Fumaça, entre os anos de 1963 e 69, 1977 a 83, Jorge Silva foi fundador e primeiro presidente da Sermofu. Participou da construção da Igreja Matriz de Morro da Fumaça, fundou o Hospital de Caridade São Roque e foi um dos responsáveis pela implantação da primeira escola pública do município. Jorge Silva faleceu em fevereiro de 2011, aos 84 anos. Com a assinatura devidamente reconhecida pela administração municipal, o documento, conforme o prefeito Agenor Coral, é um achado histórico que será preservado e incluído na galeria do hall de entrada da prefeitura. O arroz é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. E mesmo com tanta mudança climática nos últimos tempos, o cereal não deve ter baixa de produção, mas isso também não significa que vai diminuir o preço. Horas muito sol, horas muita chuva, esse efeito El Niño deve impactar algumas colheitas Brasil afora. E um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, sem dúvida, é o arroz, que mesmo com tantas mudanças ainda tem uma boa expectativa de colheita. O arroz nessa época ele precisa de calor, ele precisa de luminosidade e ele precisa de água. Então hoje o clima está sendo favorável à produtividade do arroz. Algumas lavouras pontuais que foram colhidas agora aqui no sul e lá no norte também tiveram uma pequena redução na sua produtividade, mas isso não expressa toda a nossa safra. Nós vemos o arroz em erva muito bonito, crescendo muito bem e com perspectiva de ter uma boa produtividade. É o que o arroz precisa. Ele precisa de luminosidade, ele precisa de sol, ele precisa de água e bastante águas intermitentes. É isso que nós temos. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e líder em produtividade. Teve sua safra aberta nessa semana. A cadeia produtiva desse grão tem grande importância social e econômica para os catarinenses. São mais de 2.000 famílias envolvidas na produção, distribuídas em 88 municípios, cultivando o cereal em cerca de 146 mil hectares. A estimativa para a safra 2023-2024 é de 1.244.485 toneladas. Mesmo com o tamanho expressivo dos números na mesa do brasileiro, ele ainda deve chegar com um valor mais alto, devido aos investimentos e às perdas dos outros anos. O arroz não vai ficar barato. O arroz, acredito que vai haver o equilíbrio, né? Porque 5 quilos de arroz dá para alimentar muita gente durante muito tempo, né? Eu acho que nós precisamos ter esse equilíbrio. O produtor precisa ganhar, o produtor precisa manter a sua família, a indústria também precisa sobreviver. E o consumidor também tem o direito de ter um produto de qualidade e a um preço acessível. Um ponto alto das últimas safras, que não se vê com boas expectativas para esse ano, é a exportação do arroz.
pelo mercado se encontrar assim muito enxuto, nós não acreditamos que haja exportação no primeiro semestre. Até porque estão encostando navios da Tailândia de arroz importado, arroz beneficiado. Então eu não vejo até no primeiro semestre alguma exportação do Brasil para outros países. O estado catarinense conta hoje com 5 cooperativas, mais de 50 indústrias de beneficiamento, empregando mais de 50 mil pessoas somente no ramo da produção de arroz. Mesmo se o tempo colaborar, os investimentos com maquinários, altas dos insumos e outras despesas do produtor vão sim fazer com que o produto não fique mais barato nas gôndolas dos supermercados. Pois é, com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você, tem Campeonato Catarinense nesse final de semana. Criciúma e Figueirense abrem no estádio Heriberto Wilson o Campeonato Estadual 2024. O Tigre é o atual campeão e está em busca do bicampeonato, né? 2 seguidos da UBI, quem sabe levanta a taça. Cheio de mistérios aí o técnico Cláudio Tencati, mas também o Figueira vem se reforçando em busca também aí de se estabelecer e estabilizar nesse ano de 2024. Boa sorte a todas as equipes, né, nesse ano, e que o Campeonato Catarinense revele bons talentos e o melhor seja o campeão. Gente, com essa informação a gente encerra o Informe Região e eu deixo para você um bom final de janeiro, um bom começo de fevereiro. Eu entro num período de férias, você está acompanhando aqui na nossa programação a jornalista Stephanie Machado, que vai estar com você nesse período. Eu volto lá no dia 21 de fevereiro, trazendo as informações do dia para você aqui no Informe Região. Outras notícias você vai acompanhando nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Um bom final de semana para você, um bom restinho de janeiro, um bom começo de fevereiro e até a volta. Tchau!